Olá, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Eu sou Franciele, da Igreja Vitória da Conquista, e hoje é a minha vez de ser uma convidada super especial, Tia Socorro! Tire a sandália do pé porque o lugar é santo! Amém, Fran? Amém! Então, eu me sinto muito honrada, que é a irmã Socorro, da Igreja Vitória da Conquista. Estou muito honrada de estar participando desse quadro. Admiro demais esse quadro, que é feito pelos jovens. Aí eu jamais imaginei que seria uma convidada, mas estou aqui. A gente vai ter esse papo. Estou sem sandália, porque o lugar é santo. Esse lugar que a gente pisa, né, é realmente um lugar santo. Estamos aqui para bater esse papo, falar do que é esse viver, esse universo paralelo que nós vivemos. Sim, amém. E antes de começar a falar sobre o tema da semana, eu gostaria de pedir para vocês curtirem os nossos vídeos, dar o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações do sininho para você ficar por dentro de tudo que os irmãos postam, você não perder, e também deixe o seu comentário, porque o seu comentário, a sua interação é muito importante para nós, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o tema dessa semana, que é o universo paralelo. É isso aí, Tia Socorro. Por meio desse tema, nós queremos trazer uma perspectiva diferente a respeito dessa vida maravilhosa que é a vida da igreja, que apesar de todos nós já vivermos intensamente essa vida, ainda existem momentos que nós não sabemos explicar. Ainda existem tópicos, ainda existem assuntos que ainda nós não sabemos explicar, mas o importante é viver a vida da igreja. Por exemplo, como você explicaria a vida da igreja para alguém que ainda não a conhece? É bastante difícil explicar, mas a vida da igreja, como o nome diz, é um viver. E esse viver, a gente vive simplesmente dia a dia. E para falar para as pessoas, né, que muitas vezes as pessoas não entendem, não compreendem a nossa maneira de ser, né? Mas eles veem que a gente tem um viver diferente, né? E eu falaria para elas assim, que venha viver com a gente, né? Que só vivendo o dia a dia, né, que a gente pode entender o que é a vida da igreja. É um viver, só que é um viver separado. É como se nós vivêssemos dentro de uma bolha e todas as outras coisas ao nosso redor acontecessem e não nos atingisse. Nós estamos assim protegidos, e a pessoa que não está dentro dessa bolha pode nos ver, nos achar assim parecido até com um ET ou uma coisa. Um ET. Mas realmente pessoas de outro esse mundo. viver nos protege, nos guarda, né? Eu acredito que Amém. Muitas pessoas, através desse nosso viver, eles têm vindo para a vida da igreja, né? Na minha experiência, desde que a gente começou a viver a vida da igreja, tem vindo muitas pessoas, meus familiares, né? E eu Sim. nunca fui lá pregar o evangelho, levar, mas assim, através do viver mesmo, deles verem, eu quero. Por exemplo, quando eu comecei a me reunir, eu fui para Natal, minha mãe adoeceu, né, lá. Aí eu tive que ir, né? Marcelo era novinho, eu tinha 3 anos. E os irmãos aqui ligaram para os irmãos de Natal. E quando eu cheguei lá, os irmãos de Natal já estavam lá me esperando. E minha família ficou assim, impressionada. Você que conhece, me perguntava se eu já conhecia aquelas pessoas. Eu falava, não, são irmãos. Então, aquele viver, aquele cuidado que aqueles irmãos tiveram conosco, ganhou minha família toda lá, né? Então, hoje, a maioria deles reúnem na igreja em Natal por causa desse viver. Então, o que eu falaria para as pessoas é que venham ver, venham viver, né? Isso. A minha realidade em relação à vida da igreja é que viver a vida da igreja me trouxe uma visão diferente a respeito do mundo, das coisas. Eu acho que não só eu, mas a maioria dos irmãos, se não todos, ou até mesmo os que chegaram agora, começam a entender o que está acontecendo no mundo de uma forma diferente quando a gente começa a buscar o Senhor de uma forma diferenciada, a viver a igreja.
os irmãos, eles mostram uma outra perspectiva do que realmente a igreja é aqui na Terra e o que ela representa pra gente, né? Então, por exemplo, esses assuntos mesmo de fim do mundo, coisas que vêm acontecendo, repare como a gente interpreta, como a gente entende essas coisas, como a gente enxerga. É totalmente diferente se a gente não tivesse conhecido a igreja, se a gente não tivesse a vida do Senhor, se a gente não tivesse buscando e interagido nesse viver. É verdade. A gente vê, né, que as pessoas têm medo desse tema. Tem medo, tem medo. O fim do mundo, as coisas que estão para acontecer. Mas para a gente acha assim até normal que isso esteja acontecendo, porque o Senhor tem nos falado, né? Ele tem falado muitas vezes, né, pelos profetas, né? E hoje eles têm falado diretamente para nós através do Filho, né? Pela revelação da palavra. Ele tem nos mostrado, nos admoestado para que a gente não pereça junto com as pessoas que não creem. E a nossa função é estar falando, estar mostrando para essas pessoas, especialmente os que estão perto de nós, os nossos familiares, muitos que ainda não conhecem, né, o Senhor, que eles venham para conhecer, para tirar esse medo deles, né? Porque o medo traz tormento, né? A gente tem medo, né, das coisas que a gente não conhece. Quando você não conhece uma coisa, você tem medo. Mas quando você passa a conhecer, né, aquela determinada coisa, você vai achar ela normal, você vai começar, né, a se familiarizar com ela. Então, hoje nós familiarizamos com as palavras, com a palavra de Deus, com a palavra que o fim vem, as enfermidades, as epidemias, essas coisas que estão acontecendo, a gente não se desespera, né? Você não vê quase que nenhum irmão ansioso, pelo contrário, os irmãos estão felizes, trazendo luz para nós, trazendo luz, ajudando as pessoas, né? Agora mesmo nessa epidemia, várias pessoas, amigas minhas, eu tenho enviado links, tenho falado dos livros, até me vejo coportora agora, né? Que eu tenho passado alguns livros. Ontem mesmo passei um livro para a esposa de um médico. Outro dia eu fui no médico, eu tornei passar um kit de livro para ele. Aonde eu vou, eu levo os livros, né? Quando eu não dou o livro, dou um folheto, dou um jornalzinho, mas contanto que o evangelho está sendo pregado, está sendo falado, e as pessoas vão conhecendo, né? De repente elas fazem uma pergunta e a gente vai explicando, e aí eles vão conhecendo mais o viver da igreja. Agora, se tratando, Tia Socorro, desse tema tão profundo que é o universo paralelo, isso mostra para nós que existe de fato um outro viver. Além do viver humano, existe o viver espiritual aqui entre nós. Por exemplo, um desses tópicos que inclusive está na Bíblia, eu vou citar alguns aqui para vocês, mas o primeiro é: como explicar a Arca de Noé? Só o Espírito de Deus poderia reunir todos os animais da terra de diferentes espécies e em pares e ordenadamente entrar na arca. Somente o Senhor poderia fazer isso. Homem nenhum, nem o homem Noé tem essa capacidade, nem mental e nem física, porque ele estava limitado no tempo e no espaço. Entretanto, a gente sabe que esse acontecimento foi algo de Deus. Olha, o que eu tenho a dizer é que isso se assemelha muito à nossa vida. Quando o Senhor nos chamou para a vida da igreja, eu não conhecia, mas o Senhor chamou, eu fui. E aí, pelo Espírito, o Senhor foi me revelando as coisas. E a gente vai trazendo esses animais que entraram, pares e tal, representam as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Então eles vieram pelo chamado de Deus. Através do nós fomos falando, Noé era o pregoeiro da verdade. Então através da gente pregar a verdade, tá falando do Senhor para as pessoas, elas vêm para a vida da igreja e vão entrando nessa arca. E não é uma coisa que a gente faz, né? É o Senhor quem faz isso. Porque Noé, ele construiu a arca, mas na verdade quem providenciou tudo foi Deus. Então na verdade a gente prega o evangelho, mas quem planta, quem faz crescer é o Senhor, não é a gente. É verdade, quem faz crescer é o Senhor.
Então, através dele ter construído, crido naquilo, como a gente viu que os filhos dele nem eram nascidos quando o Senhor falou que ele deveria entrar na arca com sua família. Então, ele creu naquilo. Então, quando os filhos dele, ele falou isso, ele pregou esse evangelho para os filhos. Então, os filhos creram e construíram a arca junto com eles e foram salvos. Então, hoje, na nossa experiência, meus filhos estão na arca, porque eles creram naquilo que a gente falou para eles, né? Então, o viver da igreja é um viver importante. E Amém. O nosso viver não é só um viver quando a gente vai na reunião. Ai de nós, se só tivesse as reuniões, o que estaríamos fazendo hoje, né? Como seria nosso viver hoje? Senhor Jesus. Né? Esses 6 meses de reclusão. Seria limitado demais. Então, mas parece que a gente não perdeu uma reunião. Na minha experiência, é como se eu estivesse reunindo todos os dias. Quando vejo os irmãos, eu sinto a mesma alegria. E tenho, assim, certeza que com os irmãos também está acontecendo a mesma coisa. A gente está com saudade, sim, quer se abraçar, quer se ver, quer conversar bastante. Um fica falando, não deixa nem o outro falar, tem muita coisa para falar. Os hinos. E rindo demais, de alegria, mas é isso mesmo, né? Essa minha percepção da arca, é que nós estamos nela. Né? A igreja é uma arca. A igreja é uma arca. E ela está sendo construída hoje. A edificação da igreja é justamente essa edificação da arca, para que muitos animais entrem. Não que são animais, mas assim, as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, elas possam conhecer através da pregação do Evangelho, da comportagem dinâmica, do expor livro, né? Eu tenho muitas experiências assim desse viver nosso, que são quase 40 anos de vida da igreja. Sim. Nós já passamos, vocês não eram nem nascidos, a gente já estava... Meu filho mais novo, que tem 40 anos hoje, que é Marcelo, ele estava com 3 anos quando a gente começou a reunir. Olha só. Né? E graças a Deus, né, participamos de muitos eventos assim, do caminhar de pequenininhos. A igreja foi crescendo. Aí eu até falando para as meninas essa semana, a Lucila foi falando: mãe, eu lembro de tudo, lembro da irmã Zete, lembro a gente subindo para o local de reunião, lembro quando o local de reunião nem tinha local, era na casa da irmã Zete, depois era na Laudicea Guzmão, depois foi no ICEP, depois foi em outros lugares, e a gente sempre junto ali, e era um viver da igreja muito maravilhoso. A gente tinha uma reunião que chamava Reunião do Comer. Essa reunião era 6 horas da manhã. Imagina, os irmãos vinham para toda semana, a gente tinha uma casa, né, para ir, né? Um dia era na minha casa, outro dia era na casa da irmã Zete, outro dia na casa já de outra irmã, e a gente ia para lá 6 horas da manhã. Imagina que loucura, né? Para orar. Aí dessas 6 horas da manhã já orava, já tomava o café. Quando já eu ficava na comunhão, uns já iam para o seu trabalho de lá, e assim era o nosso viver, era um viver mesmo. Que rico! Né? Muito bom, muito rico esse viver da vida da igreja. É verdade, eu também me lembro muito, quando eu me converti, eu ainda era criança. E eu comecei a ir para as reuniões com as filhas de uma irmã. Ela ia para a reunião e ela passava lá em casa e me buscava. Eu me lembro de todas as reuniões, da leitura do alimento diário, da gente sentada tudo no tapete e as irmãs lá sentadas na mesa, tomando café, comendo bolo e tendo comunhão. Era bom demais. Isso me fez crescer e ver tudo de uma forma diferente. Isso nos torna diferente. É verdade. A igreja é algo de Deus, é algo espiritual. Que essas são as raízes que foram lançadas. São raízes, né? Esses irmãos que começaram a vida da igreja têm raízes profundas. Então é como se fosse assim o alicerce da vida da igreja. Vem o vento sopra de um lado, vem a tempestade, vem a chuva e permanece, a casa permanece em pé, porque ela não é abalada, tem alicerce. Amém. Graças a Deus. Existe também um outro tópico que está lá em Atos 2,
14, que é Pentecostes, quando Pedro, ele, um simples pescador, ele pregou para milhares de pessoas de diferentes idiomas, de diferentes culturas, mas ele pregou e todo mundo compreendeu aquilo que ele estava pregando. É muito rico isso. Como isso pode acontecer? Foi algo do Senhor mesmo. Só mesmo Deus para reunir diferentes pessoas e trazê-las para um único lugar, que é um único propósito, que é a igreja. É verdade. E hoje a igreja é esse Pentecostes. Nós temos vivido hoje, porque o Senhor derramou hoje o Espírito dele dentro de nós, né? Ele soprou para dentro de nós, através do Espírito Santo, né? O outro Consolador. O Senhor ele foi preparar lugar. Preparar lugar é que ele foi inserido no Pai. Então, o nosso lugar é no Pai. Mas ele enviou o Consolador, porque hoje nós temos que falar para diferentes pessoas, diferentes línguas. O Evangelho está sendo pregado, o Pentecostes está aí. Por todo mundo. Nós estamos falando em línguas, né? A gente pode ser, eu não posso falar a língua, o alemão, mas tem outro irmão que vai e fala, né? Verdade. E para isso o Pentecostes está acontecendo, as pessoas estão se enchendo do Espírito, estão realmente vivendo esse viver de Pentecostes, né? Todo mundo querendo. Você vê que Pedro, quando ele ainda estava um pouco religioso, Cornélio mandou chamar ele e ele falou: não, eu não vou porque é homem gentil. Mas o Senhor mostrou para ele através de um lençol cheio de animais, diferentes espécies, animais imundos, que os judeus são cheios de regras, né? De comportamentos que eles seguem. E ele não queria pregar o evangelho para os gentios, mas o Senhor falou para ele: Pedro, levanta, mata e come. Aí quando ele viu aquilo, ele se tocou que ele não estava ali só para os judeus, que o evangelho veio para todas as pessoas. Graças a Deus por esse lugar onde podemos encontrar a nossa verdadeira família, o nosso verdadeiro ser. A gente pode de verdade buscar o Senhor de forma genuína e cumprir o nosso propósito aqui na Terra, para que nós somos chamados, somos predestinados, separados, porque o Senhor ele nos criou para isso. Então, por isso que o Senhor ele fez questão de deixar a Bíblia e de mostrar que durante todas as eras, todos os tempos, ele sempre se mostrou, ele sempre apareceu de diferentes formas, de diferentes modos, fazendo milagres, provendo as coisas para as pessoas, para os gentios, para os não gentios, cuidando dos irmãos, cuidando de nós. E hoje mesmo, no século que nós vivemos, a palavra do Senhor, ela é tão real, é tão viva. Não parece que é uma realidade diferente, é uma coisa longe, distante, assim, totalmente irreal. Não, para nós é totalmente real. Verdade. Mesmo que esteja aqui, nessa palavra, mesmo que seja aqui, quando a gente lê, é tão real para nós que a gente só desfruta. A gente só quer desfrutar daquilo, porque é uma realidade, é uma verdade. A gente sabe que essa palavra é para nós. O Senhor está falando conosco. Tudo que é falado na Bíblia, a gente sabe que está falando para nós. Hoje eu estava desfrutando aqui de um salmo, né? Do Salmo 84, que ele fala: quão amáveis é a tua habitação. Eu almejo estar nos átrios teus, né? O Senhor fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então, esse salmo fala do viver da igreja, né? De como é bom estar nos atos do Senhor, que vale mais. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Até isso aí é um ponto da pepita, que eu achei que isso é muito bom. Esse salmo, ele completa esse viver da igreja, esse chamado nosso para estar no Senhor, né? Ele nos enche, né? O Senhor, feliz o homem que em ti confia. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor não sonega nenhum bem aos que andam retamente. E tem um hino também, né, muito, muito rico, que é desse salmo, assim, é o hino 390, que ele fala que até o pardal achou um lar, a andorinha fez um ninho, mas nós temos os altares do Senhor. Os teus altares eu achei. Teus altares eu achei, amém.
A igreja, ela é primordial para que Deus possa cumprir o plano dele aqui na terra. O Senhor só pode cumprir o seu plano, a sua vontade aqui na terra por meio da igreja. E nela nós estamos inseridos e nós estamos sendo preparados para a eternidade. E aí a gente tem desfrutado muito esses dias, né, do cuidado dos irmãos. Eu tenho diariamente ouvido a palavra do irmão Miguel Mar, né? Ele tem falado aquele Salmo 119, estudado assim, minuciosamente, versículo por versículo. Eu tenho desfrutado bastante daquele salmo. E era um salmo que eu não gostava de ler, porque ele era muito grande. Mas agora é o que eu mais leio, é o que eu mais gosto. Porque ele é assim, rico demais, fala demais. É grandão. É grandão, mas é rico, viu? 176 versículos. Pois é, mas eu não quero nem que acabe, porque todo dia o irmão... Esse salmo, ele fala que ele tá dando assim, cada parte dele, cada conjunto de 8 versículos corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Aí vai da letra... É mesmo? Você precisa ver, que coisa linda. A cada 8 versículos? A cada 8 você vê que ele é divididozinho, né? É verdade. Então, aí o irmão tem falado desse salmo, tem mostrado, e cada partezinha dessa é uma oração. E eu tenho feito essas orações. Essa pandemia também desde que começou, né? Começou aquele relógio de oração. Eu tinha muita dificuldade de acordar de noite. Eu não queria levantar para ir orar. Mas a pandemia obrigou a gente a orar, né? Fazer o relógio de oração. Eu tenho levantado todas as madrugadas, me ajoelhado, né? Nem que for um pouquinho, mas eu oro 15 minutos, 20. Quando o Senhor quer falar mais, a gente fica mais tempo. E quando a gente também está cansada, a gente também tem liberdade de falar com o Senhor. Senhor, deixa eu ficar mais um pouquinho hoje na cama. E o Senhor também é tão bom, tão misericordioso. E é um versículo desse salmo que eu amei muito também, é o 119:50. Ele fala assim: o que me consola na minha angústia é que a palavra do Senhor me vivifica. Que a sua palavra me vivifica. Então, é a palavra que está nos vivificando. A palavra do Senhor nos vivifica. É só a palavra do Senhor que nos vivifica. Então já fica aí para você que está assistindo a gente, já fica aí, olha, de dica, Salmo 119, todos os versículos, tá, gente? Não vale pular. Aos 176. Não pulo porque é precioso demais. Amém. O versículo 165 também tem uma grande promessa para nós. Lê aí, Fran, você que está com a Bíblia. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Aleluia, grande paz. Grande paz. Tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, esse salmo só fala o quê? Da palavra, dos testemunhos, dos estatutos do Senhor. Sim. Né? A palavra, o estatuto, a lei. Mas tudo, não que é uma lei, aquela lei rígida, é o que o Senhor tem para nós. Aí a oração é quando o salmista estava em grande aflição, ele escreveu esse salmo e o Senhor foi dando alívio para ele, foi deixando ele aliviado, e à medida que ele ia falando, o Senhor ia dando mais alívio, dando mais promessas para ele ia ficando feliz. Por isso que aqui no versículo 65, que inclusive eu até grifei, tem assim: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Amém. É segundo a palavra. Nós temos segundo a palavra. Eu tenho orado para entrar mais na palavra. O que a gente precisa muito é da palavra. Tenho essa parte de 145 a 148 também. É maravilhoso. Pois é. É importantíssimo a gente estar apegado à palavra do Senhor e a gente ter a realidade do que a igreja é para nós.
né? Da importância do que é a igreja para nós e jamais nos esquecer disso. E a gente colocar na nossa cabecinha, no nosso coração, no nosso viver, que a vida da igreja, ela não pode ser uma coisa separada, tem que ser junto. É o nosso viver, é a nossa vida, é aquilo que nós temos hoje. E é a nossa preparação para quando o Senhor voltar, porque está muito perto. Está muito próximo. Nós temos, assim, alguns testemunhos que a vida da igreja não é um viver separado, né? Não é um viver... Porque tem pessoas que pensam que a vida da igreja é só você ir para a reunião. Mas na sua casa você age de outra maneira, no seu trabalho de outra... Você se comporta de outro jeito. Mas, sim, assim, graças ao Senhor, desde que minhas filhas eram pequenas, eu tinha aqui sempre tive alguém que ajudava. E tinha essa menina, era tipo assim, uma babá, ficava junto com elas, dormia. As meninas gostavam tanto dela que ela dormia no meio e as meninas, Lucila era muito medrosa, pegava na mão dela, ficava dormindo, uma pegava numa mão e outra na outra, na mão dela, e ela ficava no meio. E toda vez que a gente ia botar as meninas para dormir, orava, né? Ficava ali naquele momento, lia a Bíblia, orava com as meninas e eles iam dormir. E essa menina viveu, quando ela veio para lá, ela não conhecia nem o Senhor, não sabia nem o que era isso, né? Aí começou a ir às reuniões com a gente e tudo. Quando ela foi embora lá de casa, ela passou por muitos outros lugares e tal. Aí um dia ela me ligou do Rio de Janeiro, estava morando no Rio de Janeiro. Dona Socorro, eu preciso saber onde é que é a igreja aqui no Rio, porque eu não consigo, onde eu vou, as pessoas não invocam o nome do Senhor como aí. E eu queria muito saber. Aí, o certo é que passou o tempo, ela veio embora para cá. E quando chegou aqui, nos procurou a igreja. Eu sei dizer que os filhos dela hoje reúnem. Tem o William e a Michele. Então, o nosso viver, tem Rony também, que está aí no CEAP, né? Que passou... Rony está no CEAP? Rony está no CEAP, hoje é um comportor. Que legal! Comportor, muito bom. Então, os que passam aqui na nossa casa, graças a Deus, tem visto que o nosso viver não são dois viveres separados, né? É um viver só. Você mesmo é testemunho que você convive muito com a gente, né? Agora está meio afastadinha, mas precisa voltar para a gente testemunhar junto do Senhor. O que a gente tem a falar é isso, que a gente participou de muitas fases da igreja e hoje nós estamos aqui, né? Prosseguindo, como os irmãos jovens falaram, perseverar, né? Essa palavra é muito importante para nós. É perseverar, não importa o que aconteceu ontem. O importante é hoje. A gente tem que viver o hoje, né? O para trás não importa. Aí a gente persevera. Você cai, persevera. Você levanta, persevera. Essa tem sido minha realidade. Eu tenho orado muito o Senhor para perseverar, independente de qualquer coisa, de qualquer acontecimento. O irmão Pedro Dong falou numa das mensagens, ou foi ele ou foi Ezra, que o vitorioso, o vencedor, o exército não é só o vencedor. Às vezes a gente é derrotado e às vezes é vitorioso. Às vezes você ganha a guerra, às vezes a batalha, às vezes não. Mas não é isso aí que vai definir se você venceu o final da guerra, né? É uma batalha, você pode perder, mas outra você ganha, né? E aí nós vivemos. É isso que é prosseguir, né? Levantar e prosseguir. Bom, irmãos, a vida da igreja é onde o Espírito do Senhor opera, é onde Deus fala, é onde Deus revela o seu plano, sua vontade, é onde habita a única esperança para esse mundo e onde nós somos aperfeiçoados para reinar. Não importa se a gente compreende um assunto, se não está compreendendo, vamos apenas viver a vida da igreja, viver de modo genuíno, buscando o Senhor junto com os irmãos, junto com aqueles que invocam o nome do Senhor, e o resto o Senhor faz. Que o Senhor seja com vocês. Agora, um momento engraçado, especial. Vamos chamar uma tag, uma hashtag. Uma palavra, um hino. Tem a vinheta? Solta a vinheta. A tag é o seguinte, gente. A produção vai falar uma palavra pra gente. E tanto eu quanto o Tia Socorro temos que cantar, adivinhar
adivinhar um hino que tem essa palavra. Uma palavra, um hino. Primeira palavra, igreja. Vida da A igreja. igreja é meu lar, nunca mais vou vagar. Canta, tia Socorro, a sua. Vida da igreja amável é. Muito bom. Segunda palavra, corpo. Corpo. De Cristo a igreja é o corpo, a sua habitação. Amém. Tia Socorro, um ponto pra ela. Eu não lembrei. Terceira palavra, vida. Vida. Vida da igreja, que valor. Todos são ricos na casa do Senhor. Amém. Tia Socorro não cantou, não. Eu não quis cantar, quis deixar pra você, mas não sabia também. Próxima palavra, excelente. 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 Quão excelente, amável amor de Deus. Fale? A gente não acredita. Vai dar colher de chá. Mas eu falei excelente. só. Oh, quão excelente, amável amor de Vamos lá, próxima, Deus. né? Hoje. Hoje, Hoje alguns diriam que Jesus não é comida. Quem conhecimento esforço passou pra ter vida. Mas estou feliz, pois sei que não é nem assim. Cristo é o pão da vida Que comemos hoje sim. Nós amamos a vida. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória. Glória. Glória, glória a Cristo ao viver em mim. Glória, glória que espera sem fim. Pronto, todas duas. Escolhida. As duas acertou. Olha, todas as vezes que o nosso produtor aqui falar uma palavra, você vai comentando aqui hinos diferentes do que nós cantamos aqui, tá bom? Vão interagindo aí com a gente. Próxima palavra, noite. Noite, nunca mais se ouvirá de violência nessa terra, nem desolação ou de ruína. Nunca mais. Tem noite. Nunca mais. Tem noite nesse hino, tá, gente? Tem noite. Mas terá. Tem noite. Tem noite. Não tô lembrando. É sobre o dia e noite. Tem noite nesse hino? Não, não tem noite nesse hino, gente. Então, ponto pro chat. Ponto pra galera tá interagindo. Vamos lá, próximo. Celestial. Celestial? Dando glória a Deus. Celestial. Celestial. Viver celestial, celestial, celestial. Vamos lá, vou dar uma dica, hein? Vai. Canta muito no domingo. Cantando domingo. Celestial. Celestial. Eu tô lembrando, mas não tô conseguindo cantar, não. Pula. Não sei. Ponto pro chat. Pode pro chat. É aquela. Aleluia, aleluia, que banquete. Oh, que Olha o banquete hino, vocês ouviram, né? celestial. Oh, Vocês ouviram. Que Senhor banquete Jesus. celestial. Amém, Senhor. Luz. A palavra luz. Deus é luz e não há nele treva Treva alguma, nenhuma. jamais. Como é bom. Deixa eu socorro que ela falou primeiro, tá? Eu só tô cantando porque ela cantou. Última palavra. Oba. Próxima palavra. Você- Doce. Doce. Doce, doce. Oh, quão doce é. A palavra do Senhor traz amigo Não. de satisfação. Não. Doce. É doce. Muito. Aquela de Isaías. As palavras são doce. Doce ao As palavras com Cristo. Mas eu também não estou são lembrando, mais não. doces do que o mel e o destilado dos favos. É esse mesmo. Doce mais O que o temor mel. do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Amém. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro. Era essa? É. Depurados, são mais doces do que o mel. Valeu agora? Demorou, mas veio. A última, mas foi. Pronto, finalmente. Nossa, suei, viu? Pra lembrar desses hinos, suei. Nós vamos agora para outra tag também muito legal, que é Pepitas da Semana. Bom, nessa tag Pepitas da Semana, eu e Tia Socorro vamos
deixar aqui para vocês algumas palavras, um versículo ou um hino, para vocês poderem desfrutar durante a semana. Elas estão descritas aqui embaixo do vídeo e também tem os hinos lá no Spotify com o tema da semana, que é Universo Paralelo. Então, se você clicar em Universo Paralelo, vai estar lá todos os hininhos listados para vocês ouvirem, Amém. Tá bom? A minha primeira pepita é o hino A Igreja é Meu Lar, que é H397, e você também pode encontrar esse hino naquele CD Mais Que Vencedores. E o segundo hino que eu separei é Uma Pessoa Maravilhosa, que fala Deus como pessoa, Deus como homem, Deus como espírito, que também você também acha no CD Mais Que Vencedores. E o meu versículo é Atos capítulo 2, do versículo 14 em diante, para vocês entenderem ali o que Pedro fez lá em Pentecostes, tá bom? O que eu separei, o hino, né? O que eu até descreve muito o que a gente falou aqui, é o hino 378, que é a definição da igreja, né? É um hino grande, tem 14 estrofes, mas cada estrofe daquela define um aspecto da igreja. E o meu versículo é o de Isaías 30:15, que fala assim: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e confiança a vossa força. Que rico! Muito Qual é rico. a referência? É Isaías 30:15. Já até anotei aqui. Anota porque é rico. Em converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Então, a gente estando sossegado, tranquilo, é a nossa salvação. E a tranquilidade e a confiança é a nossa força. E amém. Espero que os irmãos tenham gostado, todos os ouvintes. E até a próxima, se Deus quiser. O Senhor quer sim. Eu também quero dizer, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio do Tira a Sandália dos Pés. Não esqueça de novo aqui, dar o seu like, comentar, interagir conosco, é muito importante. Ativar o sininho para receber as notificações, seguir a gente nas redes sociais, tem o Instagram também, que é Jovens e Igreja Vitória da Conquista. E é isso aí, irmãos. Jesus é o Senhor. Tchau, tia Socorro. Beijo. Saudade. Beijo grande, um abraço. Abraçadas. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Bom, a vida da igreja, na verdade, é o que dá sentido ao nosso viver hoje, né? A esfera espiritual, o viver do coletivo do corpo, é o que dá sentido à nossa vida, né? É maravilhoso poder ter a nossa família, os irmãos nesse viver. E é exatamente o ambiente, né, a esfera onde o Senhor, que o próprio Senhor preparou para poder cuidar de cada um, né? Então é ali que o Senhor cumpre a sua vontade, é por meio da igreja que o Senhor vai estabelecer a tua vontade também nessa terra, e é na igreja, né, que o Senhor, ele ordena as suas bênçãos. Então eu louvo ao Senhor, né, pela vida da igreja, pelos irmãos, pela minha família estar na vida da igreja, né, e louvado seja o Senhor por isso. Graças a Deus. Amém, irmãos. Para quem não me conhece, eu sou Zacarias, da Igreja Aracaju. Os irmãos pediram para fazer um vídeo curto para falar sobre a igreja, e para mim esse é um desafio gigante. Eu acho que todas as coisas que o Senhor criou no universo, a nova criação que é a igreja, eu acho que esse é o auge. O Senhor criou a igreja, Ele disse que Ele é amor, né? Ele é um Pai de amor, Deus é amor, né? Mas Ele criou a igreja com um significado especial de mostrar a gente como sentir o amor. Você quer sentir o amor de Deus? É simples. Se junte aos irmãos da igreja, se aproxime, conheça os irmãos da igreja, se apresente à sua família, que é a igreja. Eu acho que esse, para mim, é o significado mais bonito que tem, mais profundo que tem da igreja. É a ferramenta que Deus usa para que todas as pessoas conheçam o amor verdadeiro dele, para que todas as pessoas possam sentir o amor dele. Talvez para muitos Deus esteja lá no terceiro céu,
Mas nas reuniões, quando você está com os irmãos, quando você pode abraçar os irmãos, quando o irmão olha para você e diz amém, Jesus é o Senhor, é nesse momento, no cuidado dos irmãos, que você realmente vai sentir o amor de Deus. Sou a Rebeca Aguiar, da Igreja Ilhéus, e me perguntaram o que a vida da igreja significa para mim. Olha, eu nasci nessa esfera e graças ao Senhor tenho permanecido. Eu tenho meus pais que reúnem, tenho meus pais espirituais, irmãos e irmãs, meus verdadeiros e melhores amigos estão na vida da igreja. Eu tenho exemplos de perseverança, de amor, de cuidado. Tenho irmãos que estão cuidando de mim até hoje, Senhor Jesus. Então, a vida da igreja para mim significa que é o meu viver, é por isso que eu vivo, mas também é a minha família, é a minha verdadeira família. Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, bom, não sei que hora vocês vão ver isso, mas me pediram para falar sobre a vida da igreja. E esse viver foi o que me atraiu hoje a estar junto com os irmãos. De saber que a igreja não é um lugar físico, mas é um viver, né? Somos nós. E não é um viver apenas de reunião, mas é um viver familiar, é um viver social, né? Aonde nós formos, nós temos essa vida, nós podemos expressar e representar a igreja. Ó, o que aconteceu, né? Hoje nós não temos mais as reuniões presenciais e podemos viver a real vida da igreja em nosso lar. Como isso tem me salvado, irmãos? Como isso tem renovado a vida da igreja para mim? Não só com a minha família, nós estamos fazendo cultos familiares, mas também com os irmãos, né? Podendo desfrutar juntos e estar percebidos. Esse é o real viver da igreja. Quando me perguntaram, eu só queria cantar a vida da igreja, aleluia, é justiça, é paz, é muita alegria, é justiça, é paz. Eu não sei falar em palavras, eu sei viver. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Estou aqui para dar um testemunho sobre a vida da igreja. Eu me chamo Marco Aurélio, hoje eu me reúno aqui na igreja em Governador Valadares e há 22 anos eu vivo a vida da igreja. Quando o primeiro contato que eu tive com os irmãos foi um contato assim extraordinário e diferente, né? É como aquela passagem bíblica que as vozes dos irmãos pareciam as vozes de muitas águas, né? Eles invocando, orando e lendo, tudo muito para mim novo e de difícil compreensão. Mas aos poucos eu fui assimilando esse novo viver, como eu gosto de dizer, esse novo estilo de vida, né? Então, viver a vida da igreja é um estilo de vida. É um estilo de vida que não se limita a eu estar lá formalmente nas reuniões de quarta, de oração, de sábado, de palavra ministerial, domingo, parte do pão, grupo familiar. Não se limita a isso, mas é um estilo do meu viver individual. Como que eu acordo, como que eu trato os meus familiares, como eu me relaciono no trabalho. Tudo isso é o meu viver da igreja. E esse viver individual, ele cria um viver familiar, e esse viver individual, somado ao viver familiar, cria uma esfera saudável da vida da igreja. Eu tenho buscado constituir esse viver, essa realidade na minha vida. E ter essa intimidade com o Senhor é a certeza de que um dia eu vou ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Então encorajo a todos a fazer uma revisão de como está seu viver individual, não ignorar isso, como está sua leitura bíblica, como está seu desfrute e sua intimidade, confiança com o Senhor, como que está seu relacionamento com seus familiares, e aí sim levar tudo isso como uma oferta para a vida da igreja, né? Para a vida coletiva. É como um alimento que entra na corrente sanguínea e é distribuído por todo o corpo. É isso que a gente faz. A gente leva toda a nossa experiência, todos os nossos frutos para a vida da igreja e divide com a coletividade, tá? Forte abraço, Jesus é o Senhor. Olá, meu nome é Fabiola. Eu fui uma church kid, ou seja, eu fui criada na vida da igreja. E a vida da igreja, para mim, ela é um lugar de cuidado mútuo, onde nós crescemos juntos com outros irmãos, outros filhos de Deus, outros que também confessam o nome do Senhor Jesus, né? A igreja não se estende a um lugar físico, não se limita, na verdade, a um lugar físico. A igreja, ela se estende a todos os ambientes que nós vivemos, né? A igreja é esse grupo de pessoas que foi
chamado para fora do curso desse mundo, para viver numa dimensão celestial. Eu amo a vida da igreja, né? Hoje fui servida durante muitos anos pela pureza, entrega dos irmãos e a palavra genuína, e hoje meu papel também é servir. Eu amo a vida da igreja. Então, amém, né? Então, bora prosseguir, porque eu tenho que prosseguir nos caminhos do Senhor, porque ainda quando for velho não se desviará do caminho, não é, gente? É um versículo muito bom, mas eu ainda vou ler outro. Mas, primeiramente, eu vou começar com uma oração. Então, bora orar comigo? Então, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado por tudo, Senhor, pelo viver da igreja. Ó Senhor Jesus, este é um sinal, Senhor, não é só um vírus. Este é um sinal que o Senhor está vindo para cá, Senhor. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Ó Senhor Jesus, o Senhor está voltando para nós. Ó Senhor Jesus, amém. Né, irmãos? Esse coronavírus não é só um vírus qualquer que infecta alguma pessoa, mas esse vírus significa que o Jesus está próximo da nossa volta. Se a gente não desviar dos caminhos do Senhor e seguir direto, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu tenho certeza que Ele vai voltar, Senhor. E também o nosso viver da igreja, Ele está limpando o nosso coração desse mundo. Ele está tirando o mundo, ele está botando a palavra dele, Cristo, em nosso coração. E ainda, para terminar, eu vou ler 3 versículos. Provérbios, versículo 2 a versículo 4. Capítulo 1, versículo 2 a 4. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar à simples prudência e aos jovens conhecimento e o bom ensino. Então, bora prosseguir e orar para que esse vírus acabe e que o Senhor volte logo. Amém. Bem, amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor. O meu sentimento pessoal em relação à igreja se resume nessa frase: Cristo é minha vida e a igreja é meu viver. E isso não é um slogan na minha vida, ela é um fato, é uma realidade na minha vida. A igreja, ela sempre esteve presente na minha vida, sempre esteve presente na minha vida, nos momentos felizes, mas também nos momentos tristes. A igreja esteve presente no meu viver familiar, em todos os aspectos da minha vida, a igreja estava comigo. Então, isso é uma realidade na minha vida. Não é um slogan, irmãos. Isso é uma realidade. Então, quão bom e agradável estar unida na igreja. Senhor Jesus, amém. A igreja é uma família, é um viver. A gente chama Deus para fazer parte da nossa vida todos os dias. A gente quer que não seja apenas aquele que cuida, mas aquele que está conosco, aquele que nos dá paz, aquele que nos tira o medo e aquele que é o nosso amigo. Os irmãos são a nossa família. Não conhecemos todos, mas a gente tem a oportunidade de jantar com eles, de tomar café, de dormir na casa dos irmãos. Eu já experienciei isso ano passado muito. E é muito bom conhecer e aprender com a vida dos outros filhos de Deus. Não somos apenas nós que temos experiências com o Senhor, e a gente aprende com a experiência dos outros também. A vida da igreja é isso para mim, uma família, é um viver. Bom dia. Olá, irmãos, Jesus é o Senhor. Eu vim aqui para compartilhar um pouco o meu testemunho sobre a vida da igreja. Bom, para mim é exatamente isso, é um viver.
Eu nasci na vida da igreja, então, do meu ponto de vista, toda a minha existência está ligada a fazer parte do corpo de Cristo. O que eu posso expressar, o que eu me agarro mais por que você está na vida da igreja? Por que você faz parte, né, deste viver, está nessa busca? Qual a sua motivação? Eu posso perceber, sim, se você está por alguém ou por algo específico que você quer alcançar, esses pontos, eles podem ser pedras de tropeço na sua vida, porque uma hora eles podem desaparecer e fazer com que você não veja mais por que está neste meio, nessa esfera. A vida da igreja, ela é muito mais, ela é além do que se pode expressar em palavras, porque é imensurável. Então é um sentimento que o próprio Cristo coloca no seu interior, e ele deve ser a nossa motivação, e assim ela jamais deixará de existir. Espero que estejam todos bem e que o Senhor abençoe todos vocês. Oi gente, meu nome é Ingrid e eu vou contar um breve testemunho sobre como foi a minha experiência ao começar a me reunir na vida da igreja. Eu já conhecia o Senhor antes de começar a me reunir aqui, e em 2 anos atrás eu fui convidada para participar de uma vida saudável. Eram 3 dias, só que eu só podia ir em um, e foi um dia incrível, foi um dia maravilhoso. Nós fizemos uma vigília e naquela vigília eu pude sentir verdadeiramente a presença do Senhor de uma maneira tão forte, tão linda, que eu sentia até que eu ia começar a flutuar ali, era incrível. E a partir de então eu decidi que eu queria ter aquele viver sempre, aquele renovo sempre na minha vida. E à medida em que eu fui indo para as reuniões, a minha visão foi assim ampliada. E eu comecei a ver a unidade do corpo de Cristo. E comecei também a me sentir útil para o Senhor. Porque hoje eu sei que o serviço que eu realizo na igreja é para a edificação do corpo de Cristo, que é a própria igreja, e também para a honra e glória do Senhor, porque Ele só tem a nos capacitar quando nós entregamos tudo a Ele. E é isso. Que Deus abençoe a todos. Jesus é o Senhor. Amém. A vida da igreja, para mim, é algo que aconteceu nas nossas vidas, que é para nos transformar e trazer o Senhor Jesus de volta. Eu agradeço a cada dia o Senhor Jesus pela vida da igreja em nossas vidas, porque Ele tem me transformado, tem mudado em mim algumas coisas, mas eu espero que até a volta do Senhor eu esteja maduro para trazer o Senhor Jesus de volta. E a vida da igreja para mim realmente é algo precioso, maravilhoso, que o Senhor Jesus nos deu, está dando a cada um de nós para sermos vencedores e trazer o Senhor Jesus de volta. Nós louvamos ao Senhor por isso, graças a Deus pela vida da igreja, que é o lugar de sermos transformados. Aleluia, Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmã. Jesus é o Senhor. Estou na vida da igreja. Agradeço ao Senhor Jesus porque está na vida da igreja, porque a vida da igreja é amável, é maravilhosa, irmã, é maravilhosa, preciosa. Eu me sinto tão realizada na reunião. Ó Senhor, eu amo os irmãos, todos os nossos irmãos. Eu amo os irmãos de todo o meu coração. Eu amo nossos irmãos. O Senhor Jesus é tudo para mim. E graças a Deus que o Senhor Jesus me deu uma chave, irmão. Essa chave ninguém arranca de mim. É invocar o nome do Senhor. Porque se invocar o nome do Senhor, todas as barreiras fogem. Todas as coisas negativas fogem. Graças ao Senhor, eu agradeço que os irmãos se preocupam comigo. Cuida de mim. Jesus é o Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, irmão. Jesus é o Senhor.